Eu acredito que o ChatGPT é apenas o início do começo, do princípio do que vem por aí. Eu diria assim, até hoje nós tivemos grandes ondas que mudaram a nossa vida. A internet foi uma grande onda e hoje, 20 anos depois, para nós já faz parte do nosso cotidiano, né? Dessa vez nós não estamos vendo uma onda, nós estamos vendo um tsunami. Sim. E esse tsunami, nós vamos ter que aprender o mais rapidamente possível a surfar nele, porque senão ele engole a gente. Então, eu sou um otimista, você sabe, eu estou sempre vendo o lado bom da tecnologia, não o lado ruim, mas claramente nós vamos ter uma substituição da inteligência artificial na área do direito, na área da arquitetura, na área da publicidade, na área da geração de código. Nós estamos vendo já isso acontecendo agora. E aí, evidentemente, que tem duas hipóteses. Um processo de adição, onde homens e mulheres se transformam em super-homens e super-mulheres, ou de substituição. E it's up to us, tá? Na nossa mão, a gente abraçar de maneira entusiasmada o que existe por aí, ou ficar negando, ficar com receio, ficar com medo, e nós seremos engolidos por tudo isso que está vindo por aí. Eu acho que a inteligência artificial está sendo percebida pelo primarismo do jornalismo brasileiro, porque é muito primário, né? Está sendo percebida como aquilo que vem roubar empregos. Se você fizer uma análise um pouco mais profunda, você vê que ele não vem roubar empregos, ele vem devolver nossa humanidade. Nós não nascemos para ficar numa linha de produção trabalhando ou ilustrando durante 3 dias uma imagem. Nós viemos para sonhar, para imaginar, para questionar, para duvidar. Essa é a missão humana, que nós nos afastamos dela durante décadas, em nome de uma produtividade. Esta produtividade vai ser transferida para a inteligência artificial e vai trazer de volta a capacidade nossa de sonhar, imaginar, criar. É isto que nós devemos fazer a partir de agora. Isso para dizer o seguinte, eu acho que, além do ChatGPT, existe inteligência artificial que faz música como se fosse um compositor. Existe inteligência artificial que faz arte como poucas vezes eu vi reunidas. Então, nós estamos agora ganhando novos poderes, como se de repente nos tivesse sido entregue um cinto de utilidades do Batman, onde qualquer pessoa pode ser compositor, artista, engenheiro de prompt. Ou seja, o que você quer fazer está sendo possível. Só que pouca gente quer, esta é a realidade. Nós tivemos, durante essas últimas 2 décadas, uma biblioteca de Alexandria no nosso bolso, que é o nosso celular. Nós temos acesso direto ao toque de um botão à Biblioteca Nacional do Congresso de Washington. 87% do que é buscado na internet é só bobagem. É gatinho estourando balão, é o Whindersson Nunes fazendo micagem. Ninguém quer saber de nada. Então, o problema fundamental do homem não é a tecnologia, é a perda gradativa da curiosidade, fruto do acesso fácil a toda essa informação. E se nós não continuarmos mantendo a nossa curiosidade em alta, como eu falei, Houston, we have a problem. Né? Ou seja, vamos ter problema. Então, eu tenho certeza que daqui para frente, com a inteligência artificial, com tudo isso que está acontecendo, o mundo não será mais dividido ou segregado entre ricos e pobres, ou brancos e negros, e sim entre curiosos e descuriosos. Aos curiosos caberá a liderança de tudo que está chegando. Não haverá inteligência artificial que compõe músicas iguais a Tom Jobim. Mas haverá 90% da população de música que perderão. Mas quando eu digo perderão emprego, é importante dizer o seguinte: perderão emprego se não se aliarem à inteligência artificial e não fizerem a sua base musical e produzir 5 vezes mais música, como eu produzi 10 mil ilustrações. É só você se aliar. Ou seja, nós temos que nos jogar de maneira entusiasmada rumo ao desconhecido. Quando os judeus fugiram do Egito em busca da Terra Prometida, né? Eles chegaram na beira do Mar Vermelho, estava o Mar Vermelho fechado, o exército egípcio atrás e aquele mar fechado na frente. Aí conta a história dos 10 mandamentos que o mar se abriu e eles atravessaram. Não é verdade, não foi o mar que se abriu e eles atravessaram. Foram eles que estavam tão convictos da busca da liberdade que se jogaram no mar, e Deus ficou tão emocionado com a coragem e determinação daquele povo que abriu o mar para eles continuarem a travessia. Então, se eles estivessem na beira da água, botando pezinho para ver se está quente ou frio, estavam fazendo pirâmide até hoje lá. O problema é coragem e entusiasmo de se jogar nesse mar desconhecido.
será que em breve nós não teremos ultrapassado o Tom Jobim? Eu diria para você que uma das coisas que ainda não foram respondidas pela ciência, porque ela se separou da religião durante os últimos séculos e agora está retornando, não é? É que para criar você precisa de alma e não apenas de inteligência. E, portanto, eu acredito, sinceramente, que quando alguém usa a alma para criar, não tem inteligência artificial ainda capaz de fazer isso. O problema é que 99% do que se faz hoje é sem o uso da alma. E aí a inteligência artificial vai varrer. É piloto automático. É piloto automático. E nós mesmos sabemos que às vezes eu venho de casa até aqui nem lembro por onde eu vim. Verdade. Porque eu estou no automático do meu cérebro, tá certo? Isto vai ser substituído integralmente pela inteligência artificial, com muito mais capacidade, menos custo. Então, se o homem, em 1969, quando foi à Lua, já existisse inteligência artificial com este grau de hoje, nós teríamos chegado à Lua muito mais rápido, muito mais barato, com muito mais segurança. Mas nenhuma inteligência artificial teria sonhado ou imaginado ir à Lua. Isto é humano. E eu acho que é isso que a gente tem como vantagem sobre a inteligência artificial. No entanto, devemos nos aliar a ela para sonhar e realizar com menos custo, com mais segurança e com mais competência. O professor do outro lado fala assim, como é que eu vou avaliar a competência desse aluno quando eu peço um trabalho e quem faz é o ChatGPT, né? Vou ter que fazer prova oral só? Como é que faz? Então, tem agora, toda vez que surge uma nova tecnologia, aparece um monte de pontos de interrogação na nossa frente, né? Um cipoal de questionamentos que a gente tem que pegar facão e ir abrindo, porque ninguém sabe o que seria se não tivesse sido, né? Então é assim, o que vai acontecer daqui a 2 anos vai depender do que vai acontecer daqui a 1 ano. Então, se você pensar assim, Schopenhauer diz o seguinte, Deus dá as cartas e a gente joga, né? Ele não acredita nem no livre-arbítrio e nem no destino. Então ele fala assim, tem gente que recebe uma mão ruim de carta, mas vai formando duplinha, trinca com a mesa, não sei o quê, e chega no fim, ganha o jogo. Tem gente que recebe uma mão ótima na carta e suja a canastra limpa, porque o cara faz bobagem com aquilo. Não sabe usar a mão boa que ele recebeu de Deus. Se a gente pensar em termos não individuais, mas em termos da sociedade, está na nossa mão as cartas. E a gente vai ter que jogar direito, porque senão a gente vai sujar canastra limpa da existência dos nossos sucessores. Então, nós temos que, no fundo é o seguinte, nós estamos começando de novo a brincar de Deus. Nós estamos tendo a segunda chance de voltar ao paraíso. Se não fizermos direito, vamos ser expulsos de novo. Entendeu? Então, é isso que a gente tem que ter essa consciência de o que a gente faz com tudo isso. Então, quando o médico tem agora a chance em 1 minuto de comparar minha tomografia com 1 milhão de outras, graças à inteligência artificial, vai sobrar mais tempo para ele para perguntar para mim como eu estou me sentindo, como a minha família reagiu à doença, vai ajudá-la a ser mais humano. E se a gente não usar essa chance que estamos tendo de ser mais humano, quando surgir o carro sem motorista, o carro autônomo, navegando normalmente pela cidade, eu sei que ele já surgiu, mas ainda não está aí, sabe o que o carro vai dizer para nós? Sabe qual é a mensagem? Walter, senta no banco de trás, namora com a sua mulher, brinca com seu filho, leia um romance, porque é para isso que nós nascemos, entendeu? Porque levar você do ponto A para o ponto B, ele vai levar com muito mais segurança do que eu que fico mexendo no celular enquanto dirijo. Então, nós precisamos entender, né? Precisamos entender que está na nossa mão tomar a decisão de ter recebido um santo graal, que é a inteligência artificial, que vai nos dar a onisciência, a onipotência, tudo aquilo que é brincar de Deus. E nós temos que fazer isso com muita responsabilidade, coisa que parece não estamos fazendo. Fundo, sempre que o ser humano vê alguma coisa inédita, tem a excitação do novo e o medo do desconhecido. São 2 sentimentos que ocorrem simultaneamente. Quando Cabral chegou aqui na costa brasileira, os índios ficaram simultaneamente excitados pelas badulaques que eles traziam e com medo do que representaria aquele pessoal de roupa estranha chegando na beira da taba deles. Então, essa sensação nós estamos todos, quando eu faço uma ilustração em 30 segundos que demoraria 3 dias, se eu tivesse competência para ilustrar, eu gero uma excitação e gero medo. E é natural isto, ou seja, isto é humano, e é por causa do medo que nós evoluímos. Ou seja, o medo é um sentimento que foi criado dentro de nós, como também de todos os animais, para preservar a espécie. Se não tivesse medo, não existiria mais o ser humano. Então é natural ter medo.
O que não pode é deixar o medo dominar você. Só isso. Chama de criativo, mas no fundo o termo certo, que não é muito usado, seria de imaginativo. Quando eu falei nenhuma inteligência artificial teria sonhado ou imaginado ir à Lua, a gente usa o termo criação e imaginação, mas são muito diferentes. Ou seja, criação é a partir de dados, informações, conhecimento, aprendizado, legado e repertório. A imaginação é muito além disto. Você pensa o impossível, você pergunta por que não. A máquina responde. Quando você um dia chegar a, vamos dizer assim, a inteligência artificial não teria falado assim, escuta, eu fiz uma música aqui do Red Hot Chili Peppers, não faria. Ela espera que você imagine que hoje, quando eu ilustro as coisas, sim, uma pessoa que fala só tipo assim, como todo mundo, 90% da população fala tipo assim, e não sabe a diferença entre teto e abóbada, não vai conseguir criar a imagem que tem na cabeça, sim, dela. Repertório, imaginação e a capacidade de descrever aquilo que você imaginou, que só acontece com o repertório. A inteligência artificial e nossa relação com ela vai nos tornar muito melhores humanos, e eu estou sentindo essa experiência na pele. Hoje eu converso com uma pessoa e falo assim, eu ontem estive numa cidade pequena. Para mim que mora em São Paulo, estou me referindo a Jundiaí. Para ele que mora em Rifaina, ele acha que uma cidade pequena tem 10 habitantes. Ou seja, ele pensa uma coisa diferente do que eu falei. Porque eu falei pensando uma coisa, ele recebeu a informação pensando outra. Agora, fazendo as imagens, quando eu digo Whisk on the Rocks, ele põe 1 litro de whisky em cima de uma pedra, eu noto que o que eu estou falando não necessariamente está chegando para ele da mesma forma. Então, hoje quando eu converso com a inteligência artificial, eu digo uma cidade pequena, com verde em volta, com no máximo 100 habitantes, com uma igreja no centro, eu descrevo com muito mais propriedade aquilo porque ele me mostra, e é a chamada ciência do feedback que o Ibrahim falou. Quando eu consigo ver o que eu estou falando na cabeça do outro, se houvesse uma imagem em cima da cabeça do bonito, tudo que eu estou falando, eu estivesse vendo, eu ia refazendo o que eu estou falando. Isso a gente chama de uma nova ciência que está surgindo, que vai chamar empatia digital. A capacidade que eu terei de entender que o que eu falo não necessariamente é o que ele entende. Sendo que o feedback da inteligência artificial é total, e o feedback do ser humano não. Só que ao treinar com ele, eu estou falando de maneira cada vez mais compreensiva pelo outro ser humano, porque ele está de coaching me ajudando a entender isso. Todo mundo está em perigo. Agora, algumas profissões poderão ser mais substituíveis rapidamente do que outras. Mas quando a gente diz substituída, não é bem assim. Vamos dizer assim, advogado. Hoje você perde tempo fazendo um parecer. Hoje você perde tempo fazendo uma petição. Você faz com o ChatGPT uma petição, um parecer, muito melhor do que talvez o seu estagiário estaria fazendo no escritório da advocacia. Então nós estamos dizendo assim, advogado vai sumir? Não, não vai sumir, porque o advogado continua pensando, tomando decisões, auxiliando a pessoa, acalmando o réu, ou seja, tem uma série de outras funções que não a burocrática de escrever uma petição. Na área de arquitetura, eu tenho feito projetos de arquitetura maravilhosos usando Midjourney, mas evidentemente que o arquiteto, ele não só faz, ele cria também. Eu não estou criando, eu estou fazendo e reproduzindo. Então, grande parte do trabalho do arquiteto pode ser substituído, né? O tempo dele fazer aquela... pode subir, mas ele vai continuar, se for um bom arquiteto, criando, inovando. Então, eu acho que não é que profissões serão dizimadas. A mediocridade será dizimada em qualquer área de atividade.